Fala galera, Leanderson Lima na área, vamos falar do Leão da Vila Municipal, vamos falar do Nacional porque depois de longos 8 anos, o time da Vila está de volta a uma final do Campeonato Amazonense. Conquistou aí de forma muito merecida o título do segundo turno, eliminando o Manaus num jogo onde não deixou nenhuma sombra de dúvidas a sua superioridade. Não teve perrengue, não teve aperto, conseguiu vencer de forma incontestável, não vai ter nem erro de arbitragem para falar, absolutamente nada, porque realmente o Nacional venceu de forma imponente. A gente vai falar sobre essa chance que o time da Vila está tendo agora de acabar com esse jejum que é o maior da história do clube em termos de campeonato amazonense. Eu vou explicar para vocês o porquê. Mas antes, é claro, roda a nossa vinheta, editor. Galera, você que gosta de futebol amazonense, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Se você ainda não está inscrito, se inscreva aqui no canal, gente, porque a gente tem muita coisa bacana ainda no decorrer do ano. A gente vai ter Série B, a gente vai ter Série D e muitos conteúdos aqui que a gente está preparando para você que é fã do futebol amazonense. Então, taca o dedo aí no botão de se inscrever, esse botãozinho vermelho aí no YouTube, muito bacana. E aí você vem somar com a gente, você embarca na nossa nave. Compartilha também esse vídeo para os teus amigos, para os teus inimigos e deixa aquela curtida marota e os comentários também, gente, porque é sempre muito bom ouvir a opinião de cada um de vocês e eu leio todos os comentários que vocês deixam aqui no nosso canal. Pois é, pessoal, vamos começar falando desse jejum, que é, sim, o maior da história do clube, e eu explico por quê, gente. O Nacional, como a sua torcida bem sabe, é o maior campeão amazonense de todos os tempos, tem nada menos do que 43 títulos, e em pouquíssimos momentos da história do clube, a gente viu o clube passando pela situação de jejum. Na verdade, quem é torcedor do Nacional não está acostumado com isso, independente se você começou a torcer pelo time nos anos 70, 80, quem é torcedor do Nacional tem essa coisa de sempre estar brigando pelo título, sempre estar ali ou campeão ou vice, está sempre nas cabeças, mas isso é uma coisa que não vem acontecendo nos últimos anos, mais precisamente ali nos 10 últimos anos. E por que esse, sim, é o maior jejum? Gente, porque assim, pesquisando aqui a história do Nassa, o clube, durante a sua fase amadora, ali na década, entre o início da década de 20 e a primeira parte da década de 30, a gente vê ali que o clube ficou 10 anos sem conquistar uma taça. Em 1923 ele foi campeão e depois só voltou a ser campeão em 1933 ali, portanto, esse intervalo de 10 anos. Então a gente poderia dizer Eraste. Mas então nós temos 2 jejuns ali de 10 anos na história do clube? Podemos dizer que sim, obviamente, porém, nunca é demais a gente lembrar que nesse período, olha, entre 1924, nos anos de 1924, 25 e 26, nós não tivemos a realização do Campeonato Amazonense. Então, creio eu, acho que vocês não vão discordar também, mas se discordar, pode comentar aí. Mas nesse intervalo, então, a gente tem um intervalo de 10 anos em que o clube ficou sem ganhar um título, porém, nesses 10 anos ali, 3 edições do Campeonato Amazonense deixaram de acontecer. E se tivesse acontecido, provavelmente, acredito, dado a força do Nacional nesses anos ali, ele poderia ter conquistado pelo menos um desses títulos, se não se bobear os 3, já que ele tinha vencido em 1923. Então, tecnicamente falando, o maior jejum da história do Nacional é esse que nós estamos vivendo no momento, onde ele foi campeão pela última vez em 2015, se tornando aí o primeiro campeão da Arena, campeão com a maquinaça, aquele timaço do Nacional que varreu o campeonato de 2015 e acabou conquistando o título em cima do Princesa. E aí, desde então, nós não tivemos nenhuma interrupção de 2015 até aqui, nenhum campeonato amazonense deixou de ser feito.
mas o Nacional deixou de figurar aí entre os campeões, o que é uma coisa que sua torcida não está acostumada. Repetindo, não está acostumada. Então, esse é o maior jejum do clube e o Nacional agora, com o Wellington Fajardo no comando, tem a chance de quebrar essa escrita muito ruim, né, de estar tanto tempo aí sem ser campeão. E esse clube, né, cara, que, como eu falei para vocês, né, 43 títulos não é pouca coisa no Campeonato Amazonense. O Nacional tem recordes, por exemplo, como o hexacampeonato, ele é o único time amazonense a conquistar 6 títulos consecutivos, né? Vamos lembrar aí, foi em 1976, 77, 78, 79, 80 e 81, entendeu? Então é muita coisa, a história do Nacional é uma história muito grande para esse time estar há 10 anos sem ganhar um campeonato amazonense. E principalmente, né, tá na hora também do Nacional começar a dar as caras no Brasileirão, né, fazer um bom Brasileirão, mas eu acredito que vai conseguir fazer, mas depois a gente fala de Brasileirão, porque agora, né, é a hora de falar de amazonense, né? Brasileiro, o Nacional já havia conquistado a sua vaga na Série D do ano que vem, pela pontuação geral que ele obteve na soma dos 2 turnos, mas aí, não satisfeito, ele foi lá, ganhou o turno, né? É como se tivesse conquistado essa vaga de Copa do Brasil 2 vezes e ainda conquista, como se tivesse conquistado vaga para a Série D 2 vezes e agora confirma sua vaga na Copa do Brasil. E como é que foi essa campanha, gente? Acho que vale muito a pena a gente lembrar que no primeiro turno, né, o Nassa teve 4 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota, né? A derrota que ele teve aí para o time do Parintins. Nas eliminatórias, aquelas que eu me recuso a chamar de playoff, ele ficou no empate em 0-0 com o Manauara e acabou sendo eliminado. E aí é aquele momento em que a gente tem a mudança de chave que levou o time, acredito eu, a essa conquista do segundo turno, né? Que foi ali a troca do técnico Kleber Gaúcho, que chegou ali junto com o Ângelo Márcio, né, executivo ali do clube, e nesse segundo turno, né, o Nacional foi outro time, apesar de ter feito um primeiro turno bem razoável, mas no segundo turno ele foi padrão, ligou o módulo ali, tratou e passou por cima de todo mundo. Foram 3 jogos, 3 vitórias na fase de grupo, ele eliminou o Parintins nos pênaltis, né, teve a sua vingança ali, já que a única derrota que ele teve foi para o Parintins, e chega nessa final de turno e vence aí o Manaus por 2-0. Então, o que a gente pode falar dessa campanha, gente? Não tem o que falar, o segundo turno foi do Nacional e não só o segundo turno, mas a classificação geral no campeonato. O melhor time do campeonato amazonense em números absolutos é o Nacional. Pode perder o título? Pode perder o título para o Amazonas, uma equipe duríssima, mas o fato é que até aqui o Nacional apresenta, sim, as melhores condições aí, chega com a melhor campanha nessa decisão, né? E vamos tentar resgatar aqui também um pouquinho do que aconteceu para que o clube desse essa virada de chave e pudesse ir tão bem nesse ano de 2025. Porque, assim, independente, é claro, eu sempre disse isso aqui, que a torcida do Nacional quer ver o time campeão, porque é isso que a torcida do Nacional está acostumada. Não só em fechar calendário, mas taça, né? O torcedor do Nacional gosta de taça. E teve essa mudança no clube, né? No ano passado assumiu aí o Saulo Viana, né? Que é deputado, secretário, aquela coisa toda, e ele faz um movimento ali, ele chega no clube com as bênçãos do Omar Aziz, né, senador da República e presidente de honra do Nacional, e traz aí o Ângelo Márcio, como eu já falei para vocês, o cara tem uma história já incrível, já tem o nome dele gravado na história do futebol amazonense, e aí começa esse movimento aí de renascimento do Leão no campeonato amazonense. Interessante a gente perceber também, gente, nunca é demais a gente falar sobre isso, mas também esse movimento político que traz ali o Nacional de volta para os holofotes, porque é lógico que a gente tem eleições ano que vem, a gente tem aí a figura
do senador Omar Aziz, que quer voltar à cadeira de governador do estado. A gente tem o Saulo aí, que com certeza vai se candidatar aí à reeleição como deputado federal. Então, é lógico que para essa turma, né, é bom fazer uma campanha bacana com o Nacional, né, dar uma força aí para o Nacional, porque sabe que, ficando bem com a torcida ali, eles vão ter os dividendos políticos que eles esperam ter, evidentemente. Mas eu quero resgatar aqui, gente, com relação à vinda do Ângelo Márcio e o tamanho que esse cara tem no futebol amazonense. Eu vou resgatar uma fala aqui de um vídeo que eu gravei na ocasião que quando o Saulo assumiu aí a presidência do clube, em 23 de novembro de 2024. E eu quero só que vocês prestem atenção aqui no que eu falei sobre o que poderia acontecer